Aleluia. Quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? Está preparado para o que o Senhor quer falar no seu coração? No final do culto, quem está com a camisa do encontro, nós vamos tirar uma foto bem bonita, aqui na frente. Então, no final do culto, você vem aqui para frente, porque nós queremos tirar uma foto com você. Amém? Não vai embora. Quero hoje falar sobre os 4 pilares da igreja. Quantos pilares, irmãos? 4. O que é pilar? Pilar é o que sustenta uma obra, um edifício. A fundação, falar em fundação, Gustavo, obrigado por esse louvor poderoso, instrumento de Deus. Gustavo é um discípulo muito amado, muito querido, lá de Palmas. Caminhamos junto por, sei quantos anos, 7, 8, não sei agora. Mas desde 2015, até eu vim para cá, ele é um homem de Deus, discipulador lá, casado. E foi ele que projetou esse prédio aqui. Ele é engenheiro civil também. Fora o projeto aqui arquitetônico, ele fez o estrutural, o elétrico, o hidráulico, o que mais? Estrutural, já falei estrutural. Vários projetos, são 9 projetos que ele fez. Então, e tudo foi oferta. Vamos aplaudir esses irmãos, amém, irmão? Ele lá da Expoente não cobrou nada para fazer esse projeto. Então, se esse prédio cair, você sabe de quem que é a culpa. Mas não vai cair não, amém? Glória a Deus, muito obrigado, Gustavo. Se quiser estar aqui na frente, você tem o seu lugar aqui garantido. Pilar, você pode ver aqui alguns pilares. Esses pilares, eles dão sustentação para esse prédio. Se eu derrubar essa parede, você sabe, não vai acontecer muita coisa. Não vai causar danos à estrutura. Mas experimenta derrubar um pilar. Um pilar compromete toda a construção. O fundamento, a base da vida cristã, da igreja, é Jesus. É Jesus. Por isso que nós sempre vamos ter comunhão com as igrejas que têm Jesus como fundamento. É Assembleia Batista, Presbiteriana, todos são os nossos irmãos. Independente se tem alguma coisa diferente da gente. Se a fundação é Cristo, são os nossos irmãos, amém, queridos? Somos uma única igreja. Mas toda igreja, para ser uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja que cresce, uma igreja que é abençoada, ela tem que ter no mínimo esses 4 pilares. Quais são, pastor? Atos, capítulo 2, verso 41. Atos 2, verso 41, a palavra de Deus fala assim: então os que aceitaram a palavra, e se você for ler um verso anterior, coloca para mim o verso 40, verso 39, acho que era o 40 mesmo, que fala que, aliás, eu acho que é alguns versos anteriores, que fala que era palavras longas, que Pedro pregava. Então, hoje vai ter uma palavra longa para você, aleluia. Até meia-noite nós vamos encerrar esse culto. Estou brincando. Mas diz que, verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra, era uma extensa palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou que mover de Deus, hein, irmãos? Deus ama pessoas convertendo. 3.000 pessoas converteram num dia só. Mas aí continua falando, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Fala comigo: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Esses são os 4 pilares da igreja local. Amém? Então a minha palavra é essa hoje. Eu vou começar do final. Esses são os 4 pilares da igreja: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Toda igreja, se ela quer ser uma igreja viva, e eu quero ser uma igreja viva, quantos mais querem ser uma igreja viva nessa cidade? Eu quero ser uma igreja vibrante, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que cresce, uma igreja que avança, que conquista cada setor, reino das trevas, nós alcancemos com a luz do Senhor essa cidade. Mas para sermos isso, não podemos ter apenas 3 desses pilares. Um pilar que você tira,
compromete a construção. 2 pilares que você tira, piora a situação. Então, tem muitas igrejas que ela tem 3 desses pilares. Talvez é boa em oração, mas é fraca na doutrina. É boa na doutrina, mas é fraca na comunhão. É boa na comunhão, mas é fraca no partir do pão. E partir do pão e comunhão é 2 coisas diferentes. Partir do pão tem a ver com a santa ceia do Senhor. Os servos, se quiserem, podem se assentar. Não precisa ficar em pé, não. Sei que vocês gostam muito de servir ao Senhor, mas podem ficar à vontade. Então, irmãos, nós precisamos que a igreja tenha esses 4 pilares. Nós precisamos ser uma igreja que é sólida no ensino. Nós não devemos ensinar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Nós devemos ser uma igreja que ama a comunhão. Amém? Eu tive célula ontem à noite, tive almoço hoje com a minha célula, depois estava dando aula com os irmãos no cursão, tudo isso é comunhão. Minha vida é a comunhão da igreja. Mas também temos que estar firmes na ceia. Nós jejuamos aqui 21 dias e tomamos a ceia durante 21 dias, irmãos. Nós valorizamos a Santa Ceia do Senhor, não é apenas algo simbólico, é algo que tem poder de Deus. E hoje vamos terminar o jejum ceiano também. E nas orações, uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Igrejas que oram são igrejas fortes. Eu louvo a Deus porque você esteve aqui comigo orando nesses 21 dias. Foram 21 dias orando, buscando a Deus. Fizemos uma vigília de 5 horas, varando a madrugada. Quem estava na vigília aqui? Foi algo poderoso, irmãos foram batizados no Espírito, foi tremendo. O céu desceu nesse lugar. Amém? É uma igreja que ora. E a Bíblia continua falando no verso 43, os efeitos desses pilares. Fala assim, é o resultado. Uma igreja que tem esses 4 pilares, inevitavelmente, diz assim o texto, em cada alma havia temor, havia uma santidade, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas a Bíblia fala que nós somos, cada crente é um ministro, então vai ser por seu intermédio, muitos sinais e prodígios serão feitos. Amém, irmãos? Uma coisa é curas e milagres, outras são sinais e prodígios. Sinais e prodígios são coisas que nós não estamos acostumados a ver. É um morto ressuscitar, é um braço aparecer onde não tinha braço, sinais e prodígios. Mas a Bíblia diz que vai acontecer no nosso meio, se nós vivermos com esses 4 pilares. Amém? Depois continua falando no verso 46, coloca lá mais para frente, no verso 46, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. Uma igreja que tem esses 4 pilares, eles são unidos. Naquela época havia o templo que era de Salomão, que foi destruído, e depois Herodes reconstruiu, mas era o templo onde havia os sacrifícios, né? Que havia ali o santo lugar, o santíssimo lugar. Então eles permaneciam unânimes ali. Hoje não temos mais templo, essa igreja não é templo, isso aqui é um prédio, amém, irmãos? Mas quando nós nos reunimos, nós nos tornamos o templo sagrado do Espírito Santo de Deus, aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará também reunido em nosso meio. Então, não despreze permanecer junto. A minha célula ama estar junto. Tem células que eu vejo aqui que parece que todos os dias eles se veem, e quando não se veem, fazem videochamadas para estudar a Bíblia. Isso é comunhão, é estar junto no templo. Mas também eles partiam o pão de casa em casa. O que é partir o pão de casa em casa? Eles tomavam a ceia. Pastor, isso aqui não é comunhão, churrasco, comer junto? Não, porque no mesmo versículo fala, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Comer é muito bom, amém, irmãos?
Hoje nós entregamos o nosso jejum com chave de ouro na minha célula. Tinha picanha, perdeu, Hades. Tinha costela no bafo. Você pegava com a colher assim a costela, ó, desmanchava. Se você não comeu ainda, passando vontade de você. Mas comer já é muito bom, mas quando você come com os irmãos, né? Hoje o irmão lá na minha sala falou, pastor, nós temos que, eu não lembro agora qual foi a expressão que ele usou, mas ter a consciência de presença. Não é simplesmente sair para comer com a família, não é simplesmente sair para comer com a célula, é você viver o momento. E o tanto que é poderoso, porque não tinha ninguém no celular, não tinha ninguém em outros lugares, estava todo mundo conectado. Isso é o que? Singeleza de coração, simplicidade de coração, não está ninguém preocupado com nada, nós estamos vivendo a comunhão do corpo de Cristo, e isso fortalece muito a igreja, irmãos. Por isso você não pode ficar sem célula não, você vai ver isso aonde? Na sua célula, comer junto com os irmãos. A gente brinca que comunhão é comer mais união. Quando o crente se junta, tem que ter o quê? Comida. O povo fala que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Buffet para crente é sempre o dobro. Por quê? Porque nós gostamos de estar junto. A comida é simplesmente uma desculpa para estar junto. Então, queridos, esse partir o pão aqui de casa em casa era tomar ceia. Tomar ceia é muito poderoso. Eu sei que muitos irmãos menosprezam. Passam 2, 3 meses sem tomar ceia. E você acha que é natural. Eu quero te falar algo. O diabo não quer que você participe da mesa do Senhor. Aqui nós tomamos a ceia uma vez por mês. No primeiro domingo de cada mês. Aí você percebe, um domingo o pneu furou. O outro domingo o menino adoeceu. E você vai vendo, quando você percebe, você está 3 meses sem tomar a ceia do Senhor. Não faça isso, meu querido. E o dia que você não puder vir por algum motivo, me liga. Pastor, vem aqui em casa tomar ceia comigo, traz aí o pão e o vinho. Vamos tomar ceia comigo, porque nós precisamos valorizar. Nós não somos como a igreja católica que acha que a ceia, ela é transubstanciada. O que é isso? É quando o pão vira literalmente o corpo de Cristo, e o vinho, o cálice, vira literalmente o sangue de Cristo. Nós não cremos nisso. Mas você sabe, a igreja católica está mais próxima do que muitos evangélicos com a revelação da ceia. Porque muitos evangélicos, eles acham que é apenas um símbolo. É só um símbolo, pastor. Não tem nada a ver eu faltar o culto de ceia. É só um símbolo. Não é só um símbolo. Não é. Paulo chega a dizer, muitos estão morrendo porque não têm comido pão, morrendo de doença física. Por isso, meu querido, quando você come do pão e bebe do cálice, você está comendo da própria vida de Jesus em você. Não é que ele vira, mas no momento que você está comendo, aquilo tem poder sobre você. 2 coisas sagradas o Senhor deixou para nós: o batismo e a santa ceia. Amém? Então, a igreja não se reunia apenas para ouvir uma pregação, ela também se reunia para ceiar. Então, naquela época, o maior pregador era Paulo, mas a Bíblia diz lá em Atos 20, verso 7, que eles se reuniam com o fim, olha, está aí no telão, no primeiro dia da semana. Que dia que é esse aqui? Domingo, amém? Você não deve faltar culto, irmãos. Fala para o seu irmão, para de faltar culto, em nome de Jesus. No primeiro dia da semana, olha para cá, não acuse, fale em amor. Estando nós reunidos com o fim de quê? De ouvir o pregador famoso? De ouvir uma mensagem bonita? Não, com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Acho que é um sinal de Deus, aleluia. Ele pregou até meia-noite, teve um que dormiu, caiu e morreu. Ainda bem que aqui não é sobrado, aqui é tudo térreo, amém? Se você cair, você não morre.
mas eles se reuniam com o fim de participar da mesa do Senhor. Eu acho que vai chegar um dia que nós vamos ter que ter ceia todo culto, todo domingo, ter ceia, porque é poderoso demais. Você se torna alguém participante do corpo de Cristo. E aí, volta lá para o verso 47, Atos 2, 47. Continua falando, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus. Irmãos, louvor não é invenção de igreja, para preencher culto não. Isso aqui vem lá da igreja primitiva. Louvor faz parte do culto. Quem foi abençoado aqui no louvor hoje? Eu estava quase voando ali no céu. Poderoso. Quando nós cantamos ao Senhor, né, tem um ditado aí popular que diz: quem canta, seus males espanta. Mas não é qualquer música não. Quando você canta aquele sertanejo lá, que falta arrastar o chifre no asfalto, que lá não espanta mal nenhum. Porque hoje em dia as músicas seculares é tudo terrível. São músicas imorais, pornográficas, músicas, sabe, que mexem com o seu emocional, te deixa abatido. Aprenda a cantar músicas que louvem a Deus, que engrandeçam o Senhor. Experimenta cantar no dia da aflição, no dia da luta, no dia do problema. Cante ao Senhor, e você vai ver, meu querido, a sua vida sendo transformada. Mas no culto também. A igreja é um lugar de louvor, né? O Gustavo até falou aqui, no céu vai ter uma canção. Se você não gosta de música, meu querido, você está indo para o lugar errado, porque no céu vai ter muita música, muita música. Santo, 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 vamos cantar ao Senhor lá. A igreja também contava com a simpatia do povo, dos incrédulos. O que a palavra simpatia aqui quer dizer no original? Favor, graça. Eles contavam com o favor de todo o povo. Pessoas de fora querem abençoar a igreja. Pessoas de fora querem contribuir com a igreja. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a última consequência, né, de uma igreja que vive os pilares de Deus. Todo dia o Senhor vai acrescentar pessoas novas nesse lugar. Nós experimentamos um grande crescimento esse ano. Por quê? Porque nós estamos vivendo os pilares da igreja e Deus tem mandado pessoas dia após dia para caminhar conosco. Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja que ama ver pessoas nascendo de novo. O encontro com Deus nada mais é do que isso. São pessoas que se convertem, que entregam a sua vida ao Senhor. Pessoas que estavam com casamentos destruídos, mas que conhecem o Senhor e têm as suas vidas transformadas. Pessoas que tinham uma vida triste, melancólica, depressiva, mas vêm para cá e encontram a alegria do Senhor. Não é que a nossa igreja é perfeita, temos muitas falhas, e uma igreja que vive os pilares da igreja, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que entende que está debaixo da graça de Deus, do favor de Deus. Amém, queridos? Amém. Poderia encerrar a palavra aqui, mas eu quero falar algo a mais sobre esses pilares da igreja. Eu queria trazer para você uma relação, uma correlação com o tabernáculo de Deus, para que você entenda, à luz da Bíblia, o quanto esses pilares são abençoados, poderosos para nós vivermos. Então, para quem não conhece o tabernáculo, coloca para mim o slide que eu mandei. O tabernáculo, ele era uma construção no meio do deserto. Pode passar, não sei se vai dar para enxergar, mas ele era uma construção, um móvel que podia ser tirada e colocada. Tinha um teto aqui, de uma tenda, mas eu tirei aqui o teto para você ver o que tem lá dentro. Esse tabernáculo, propriamente dito, ele só é essa parte aqui. Esse quintal do lado de fora é chamado de átrio. No átrio ficava o altar de holocausto, a bacia de bronze. No lugar santo, que só podia entrar sacerdote, ficava o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. E dentro do santíssimo lugar ficava a arca da aliança. Amém?
Pode acender as luzes. Você pode deixar o slide aqui. Então, cada um desses objetos, eles têm uma conotação, uma tipologia, que se encaixa perfeitamente com os 4 pilares da igreja hoje. Então, se você olha para o altar de holocausto, ele aponta para a doutrina dos apóstolos. Se você olha para o candelabro, você vai entender que ele aponta para a comunhão. Quando você olha para o altar de incenso, incenso na Bíblia quer dizer oração, que sobe como aroma suave para Deus. E por último, a mesa dos pães da proposição, que obviamente é a ceia, o partir dos pães. Pastor, por que o altar do holocausto e a bacia de bronze, ela aponta para a doutrina dos apóstolos? Doutrina não é o que você aprendeu talvez na igreja que você cresceu, né, numa igreja mais tradicional, pentecostal, de que doutrina é os usos e costumes da igreja. Não, uso e costume é uma coisa, são as regras que a igreja determinou. Não pode pintar cabelo, não pode maquiar, não pode depilar, não pode fazer nada. Isso é uso e costume. Doutrina é o que está na palavra de Deus, amém? Doutrina é o que os apóstolos pregavam. O que os apóstolos pregavam? O evangelho, Cristo e este crucificado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho, esse é o resumo do evangelho. Evangelho não é lei de Moisés, evangelho é Jesus e este crucificado. O apóstolo Paulo falou, e ele era fariseu de fariseus, ele sabia toda a lei de Moisés. Ele falou: eu esqueci de tudo, e agora eu só vou lembrar de Cristo e este crucificado. Por que o altar e a bacia de bronze aponta para a doutrina dos apóstolos? O altar, irmãos, é a cruz. O altar, para quem não sabe, era onde era imolado os animais, os sacrifícios, os novilhos, os cordeiros. Ele era como uma grande churrasqueira, mas tinha 4 chifres em cada ponta, ele era um objeto quadrado. O altar ali é a cruz, porque o maior sacrifício, o do Cordeiro de Deus, onde que foi feito? Na cruz. O que João Batista falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o altar de holocausto, sacrifica o cordeiro, é a cruz. Irmãos, isso aqui não é altar. Qual é o nome disso aqui? Palco. Amém? Então, para com essa visão de que aqui é um lugar especial, ou aqui é um trem assim. Não, é claro que nós valorizamos. Você pode perceber, né? A gente não deixa qualquer pessoa vir aqui e trazer uma palavra para os irmãos, porque nós precisamos ter relacionamento, precisamos conhecer, precisamos saber se a pessoa tem o mesmo coração que a gente. Mas isso aqui não é altar sagrado, isso aqui é um palco. O altar já foi feito lá na cruz. Jesus, 2000 anos atrás, pegou a si mesmo como Cordeiro perfeito e se entregou por nós. Então a nossa mensagem qual que é? A nossa doutrina: Cristo crucificado. Jesus pagou os seus pecados, morreu pelos seus pecados, pelas suas doenças, pelas suas maldições, e levou na cruz todas elas, e ressuscitou ao 3º dia. E se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. A mensagem do evangelho, ela é simples, simples. Então, a nossa pregação todo domingo aqui é essa. O que nós fazemos é colocar um tempero. Todo domingo eu prego a mesma coisa, mas com ilustrações diferentes. Uma vez eu falo de tabernáculo, outra vez eu falo do profeta, outra vez eu falo de Atos, de Apocalipse, de Cântico dos Cânticos, mas tudo é Jesus, tudo é o evangelho. Ele morreu por você, você é amado, você é perdoado, justificado, santificado, mas tudo é obra dele. Essa é a mensagem. Altar do holocausto.
Depois vem a bacia de bronze, que era onde o sacerdote se limpava, porque ele sacrificava os animais e ele ficava sujo de sangue. Então ele tinha que ir lá e tinha que se lavar. A Bíblia diz em Efésios que a palavra de Deus é água que nos lava, que nos limpa. Irmãos, nós convertemos, temos o nosso coração para o Senhor, mas os nossos pés ainda estão nesse mundo, e nesse mundo tem muita poeira, você sai na rua, você ouve uma música mundana, você vai no seu trabalho, você vê um colega fazendo piadinha, imoral, aquilo contamina você. Você vai assistir um filme, tem uma cena promíscua, você vai fazer um negócio, você tem alguma coisa de imposto, você tem que fazer alguma coisa que não é muito correto, senão não faz. Tudo isso é o quê? Mundo, poeira do mundo impregnando. Jesus falou o quê? Eu vou lavar os seus pés com a água, a água. Aí Pedro falou, lava o corpo todo, Senhor. Ele, não, só os pés, porque você já foi lavado pelo corpo. Então, água aqui também é a doutrina, é a palavra de Deus. Irmãos, por que você tem que ouvir a palavra todo domingo? Você passa a semana inteira na poeira do mundo, no trabalho, na faculdade, no celular. Mas quando você vem aqui, eu pego água e faço o quê? Vou jogar não, pode ficar em paz. Eu banho você com a água da palavra de Deus. Você sai daqui lavado. Você pega a Bíblia para ler, você lê a Bíblia e aquilo te lava. Então a bacia é a palavra de Deus. Amém? Mas aí depois tem o candelabro. O candelabro, no Velho Testamento é o Espírito Santo, mas no Novo é a igreja. Fala comigo, o candelabro é a igreja local. Existem duas igrejas, a igreja geral, que é a igreja que nós também fazemos parte, envolve todas as igrejas que creem que Cristo é o fundamento, mas também existe a igreja local, onde Deus se manifesta na sua graça. E nós também fazemos parte disso. Pastor, por que você está falando isso? Porque lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, a Bíblia fala que o candelabro, o candeeiro, que é a mesma coisa, o candelabro e candeeiro, eles são as 7 igrejas. E as 7 igrejas de Apocalipse eram igrejas locais. Desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, são 7 igrejas. Elas existiam literalmente quando Jesus, quando os apóstolos estavam pregando a palavra. Hoje não existem mais nenhuma delas. Mas profeticamente, porque Apocalipse é um livro profético, todas elas já existiram. A igreja de Éfeso, que era a primeira igreja, era a igreja primitiva. E hoje, só existem mais 2 igrejas, que é a de Filadélfia e a de Laodiceia. Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada, que somos nós, amém? Essa igreja não teve nenhuma repreensão do Senhor. Mas a igreja de Laodiceia também existe hoje, mas ela tem repreensões. Vou falar dela daqui a pouco. Depois tem a mesa dos pães, que obviamente, aponta para a ceia, lá em Jeremias, e ela ficava virada para o norte. E a Bíblia fala em Jeremias 1,14, que o mal, ele vem do norte. Então, o que nos livra do mal, da peste perniciosa, de uma pandemia, de uma doença, o que nos livra da morte, é a ceia. Por isso os pães ficavam para o norte, para nos livrar do ataque do maligno. E por último ficava o altar do incenso, que é, obviamente, as orações. As orações, o Senhor fala para Abraão, que sobe como aroma suave para ele. Eu tenho muita informação nessa mensagem de hoje, por isso ela é gravada, para você ouvir no YouTube mais uma vez, e ficar ruminando, e nós vamos postar também o esboço no aplicativo. Mas eu creio que desses 4 pilares que eu acabei de falar, o inimigo se levanta para nos combater, para tentar remover esses pilares. O que o diabo quer fazer com você, meu querido, é tirar você da igreja.
O diabo ele quer tirar esses pilares da sua vida. Por isso, cada um desses pilares recebe ataques espirituais. E para que você entenda melhor, o tabernáculo, ele só podia ser montado numa direção específica. Então, o altar de holocausto, ele ficava na entrada do tabernáculo, que era construída a leste, oriente, onde o sol nascia. Leste. Se o altar, está aqui, pode até passar para frente um. Mais um. Tá bom aí. Se o altar de holocausto ficava a leste, obviamente, o incenso ficava a oeste, a mesa dos pães ao norte e o candelabro ao sul. Amém? Lembra disso? Estou me sentindo no cursão, dando uma aula para os irmãos. E eu amo dar aula, mais do que pregar. Amém, irmãos? Acho que eu não sou muito pregador, não. Acho que eu sou mais professor. E eu gosto de dar aula da palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que existem 4 cavaleiros. Quantos lembram? Os 4 cavaleiros. Você lembra da cor de cada um? O branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Que no original, amarelo era tipo um amarelo esverdeado, cor de morte. Algumas traduções falam baio, que é um amarelo meio esverdeado, algo apodrecendo. A Bíblia diz que esses cavaleiros, eles vêm atacando e são espíritos malignos. Talvez você aprendeu que o cavaleiro branco era o cavaleiro do evangelho, mas não é. O cavaleiro branco é o cavaleiro do falso ensino, falso evangelho. Por isso que ele tem um arco na mão, mas não tem flechas. Por quê? Porque ele não atinge o inimigo, ele apenas tem uma aparência bonita. O outro cavaleiro é o vermelho. A própria Bíblia fala que ele é o cavaleiro das guerras, conflitos. Depois o cavaleiro preto, que é o da morte, mas é o da morte pela fome. Por isso ele tem uma balança na mão. E por último, é o cavaleiro amarelo, o baio, que é o cavaleiro da morte. É o cavaleiro da morte, e é essa morte que usa a fome e a guerra também, e pestes perniciosas para matar. Só que lá em Zacarias, se você puder abrir a sua Bíblia, em Zacarias, que também é um livro profético, Zacarias capítulo 6, versos 6 e 7, a Bíblia também menciona esses cavaleiros. E esses cavaleiros vinham em algumas direções. Olha só, Zacarias capítulo 6, verso 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do... Não colocou, né? Consegue colocar? Coloca, depois tira, depois volta. Tem que ser assim, na mídia. Zacarias capítulo 6, verso 6. Os carros que estão, os cavalos pretos, atacam a terra do norte, saem para a terra do norte. O dos brancos, após ele, ou seja, leste. Ele vai rodando assim. O dos baios, que são os amarelos, para a terra do sul. Aí sobra o vermelho, que é a terra do oeste. Sai assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide percorrer a terra, e percorriam a terra. Então, queridos, cada pilar, os irmãos estão comigo aqui hoje? Só eu amo a palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é poderosa, e cada vez que você escuta ela, isso transforma a sua vida. Você é edificado com a palavra de Deus, amém? Então, cada cavaleiro desses atacavam uma região. Lembra que eu falei que o tabernáculo não podia ser construído de qualquer maneira? Ele tinha que ser construído virado para o leste. Então, o primeiro cavaleiro aqui, o branco, ele ataca em qual região? Na região leste. Aí. O cavaleiro branco ataca a doutrina
dos apóstolos. Lembra que eu falei que o altar de holocausto, ele aponta para o pilar da doutrina dos apóstolos? O cavaleiro branco é o cavaleiro do falso ensino. Então não é porque existe uma igreja que é pregado o verdadeiro evangelho. Hoje em dia você é acostumado a ouvir muitas coisas nas igrejas, mas poucas vezes o evangelho. Você escuta uma autoajuda, você escuta um desenvolvimento pessoal, você escuta inteligência emocional. Irmão, eu não tenho nada contra isso, eu acho que é bênção, mas eu acho que isso tem o seu lugar. Eu acho que os irmãos aqui que gostam disso deveriam pegar esse seu talento e fazer turmas de cursos, né, para você abençoar outros. Mas na pregação, na doutrina, não deve ser essas coisas. A doutrina é o evangelho. A doutrina é a palavra de Deus. Entende? Então, em muitos lugares você não tem os ensinamentos centrados em Cristo. Toda igreja deveria ensinar Cristo. Velho Testamento é palavra de Deus? Claro que é. Só que você tem que ensinar o Velho Testamento com Cristo. Cristo é o centro. Em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, Deuteronômio, em Josué, em Juízes, em Ruth, em Samuel, todos os livros do Velho Testamento, você vê Cristo, Cristo, porque Cristo é a figura principal da Bíblia. É como um álbum de fotos. Alguém tem álbum de fotos em casa ainda aí? Muito bem, essas coisas são muito boas. Eu também tenho lá em casa. E fotos contam o quê? Histórias. Você vai passando, vai vendo. A Bíblia é como se fosse um álbum de fotografias, revelando o Filho. É o livro que conta a história do Filho. Ele começa lá em Gênesis, como filho prometido da mulher. Ele vai se desenvolvendo na palavra de Deus, até chegar nos evangelhos. E depois no ápice, que são a revelação da nova aliança, com as cartas de Paulo. Então, nós precisamos entender que os ensinamentos centrados em Cristo trazem bênçãos da nova aliança. Amém? Mas o diabo, ele vem atacar os falsos, com falsos ensinos, com o evangelho falso. O diabo, ele ataca a doutrina dos apóstolos com a lei, com o ensinamento de autoajuda. Já tem até as frases, né, feitas. Quem não suporta processo não vive, o que eles falam? Propósito. Quem não suporta processo não vive o propósito. E aí, tem todo um efeito, né? Você sabe, o evangelho é Cristo, e este crucificado. Todo ensino que é contra Jesus, e contra o ensino sobre Jesus, ele é o que? Anticristo. Anticristo. Anti é contra Cristo. Muitos lugares eles não são contra Deus. Deus é bonito, Deus é legal. É bom ter uma religião. É bom você ter, né, algo em se centrar. Esses dias eu vi uma entrevista, o cara falando, olha, o segredo para ser bem sucedido é levantar cedo, arrumar sua cama. Falei, é só isso? Só arrumar a cama? Pior que eu estaria muito encrencado. Quem arruma minha cama é minha esposa. Aí, fazer atividade física e ser religioso. E ele até fala assim, não precisa ser de qualquer religião, não precisa ser cristão, pode ser Buda, qualquer um. Esse é o segredo, é muito simples. Ou seja, ser religioso hoje está em alta, irmãos. Hoje qualquer um está usando o nome de Deus, mas poucos falam de Cristo, Jesus. Jesus e Deus são um. Mas você entende que é muito sutil a estratégia do inimigo, porque Deus falou que só é salvo através do Filho, através de Cristo. Tem que crer na obra de Jesus, tem que crer na obra de Cristo, mas muitos fazem o quê? Ignoram essa obra, entende? Se não confessar, igual eu preguei semana passada, Cristo ele é
Senhor, Senhor. E todo joelho vai se dobrar diante dele. Toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Amém, irmãos? Depois, o outro pilar é o candelabro, que é a comunhão. Comunhão. Candelabro é a igreja. E o cavaleiro do sul, que é o cavaleiro amarelo, aqui embaixo, ele vem para atacar a comunhão, o candelabro. Irmãos, a igreja vive um tempo aonde nós somos atacados. Não é mais, a moda agora, né, é ser crente do YouTube, ficar em casa. O diabo quer isolar você, o diabo ele quer que você fique trancado. Eu vou dar um tempo da igreja, pastor. Está amarrado mesmo, é o diabo falando na sua cabeça, meu Deus do céu. Quero que você entenda o meu espírito. Essa conversa é do Satanás. Sabe quem que era a pessoa mais possessa da Bíblia? O mais endemoniado. Você pode pensar em qualquer cara endemoniado, mas ele era o mais. Era o endemoniado de Gadara, o gadareno. Irmãos, a Bíblia fala que o povo colocava corrente sobre ele quebrava. Ele tinha, não era um não, era 6.000 demônios. Acho que o seu rosto transfigurava, né? Ele era mais demoniado que... Cadê o Snake, está aqui? Eu vi ele aqui agora. Não estou... É mais que o Snake não, é porque ele tem uma história, que no encontro dele, um cara ficou possesso, tanto que ele flutuou. Não estou mentindo não, também não foi no teu encontro, né, Marcos? Foi no do Snake. O cara flutuou, o cara era mais possesso que esse daí. E a Bíblia diz que ele vivia o quê? Olha para cá, ele vivia isolado, porque o diabo quer que você fique o quê? Isolado. O diabo hoje tem trancado os nossos jovens num quarto escuro, na frente do computador, só vendo pornografia, jogando, se enchendo de morte. O diabo quer tirar você da comunhão da igreja. Por isso que o cavaleiro amarelo, ele vem para trazer morte na sua vida. Toda vez que você se isola da igreja, é gerado morte no seu coração. Entende? Nós precisamos ter uma igreja que ama a comunhão. Cada vez mais pessoas se levantam na internet para falar contra a igreja, que podem ser cristãos sozinhos. Eu quero te falar, você não pode ser cristão sozinho. Você precisa de pessoas do seu lado. Isso é um sinal de ataque maligno. Não seja como o gadareno. Alguém que vive isolado, entende? Nós somos a luz, porque o candelabro, ele era um objeto de 7 hastes, uma haste central e 3 de cada lado, e em cada haste tinha uma luz, né? Era como uma vela, que era acendida no pavio, e havia ali o azeite, e ficava queimando. Essa luz somos nós. Mas onde que Deus coloca a luz? É no candelabro. O que é o candelabro? A igreja. Então, toda vez que você tem uma revelação, que você recebe uma luz, o que o Senhor faz? Ele coloca no candelabro. Ou seja, de forma prática, Ele coloca você na vida da igreja. Ele coloca onde você tem que brilhar. Sei que muitos falam, pastor, eu vou brilhar lá no mundo, vou brilhar lá fora. Não, o seu lugar de brilhar é aqui dentro. E a igreja é colocada em cima da montanha, como está na palavra de Deus, para que todos vejam. Ou seja, você vai ser bênção aqui na igreja. E daqui da igreja você será bênção para toda a nossa sociedade. Mas você quer ser sozinho? Quer falar que vai iluminar as trevas sozinho? Não vai não. Você tem que ter outra vela do seu lado, outro fogo do seu lado, porque fogo com fogo dá o quê? Mais luz. Mais fogo. Tem um texto que diz, até eu li semana passada, Marcos capítulo 4, verso 20, diz assim,
Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Candeia é a luz, uma luz na vela. Tem a velinha, tem o pavio e tem o fogo queimando. O Senhor fala, isso é Jesus falando. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, ela vem para ser colocada onde? No velador. O que é o velador? Literalmente, o velador é candelabro. Candelabro, ou candeeiro, que é a mesma coisa. Então a luz é para ser colocada onde? Lá fora? É aqui. Deus quer que a sua luz brilhe aqui. Por isso nós precisamos servir uns aos outros, amar uns aos outros, para que a nossa luz brilhe. E aí, com a luz brilhando, você pode ser bênção lá fora também. Mas a Bíblia diz que a luz não é para ser colocada debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire hoje é medida de terra. Alqueire, hectare. Mas naquela época, talvez aqui muitos ainda são dessa época, que não tinha mercado, né? Ainda mais no interior, era armazéns, tinha as sacas lá, né? E você pegava ali com tipo uma concha, uma medida de farinha, né? Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Eu não sei qual é o nome hoje, balaio, cuia, o que é. Mas naquela época era alqueire. Então alqueire aqui era como os camponeses se sustentavam. Fala de finanças, fala de dinheiro. E muitos irmãos têm escondido a sua luz debaixo do dinheiro. Pessoas que pediram para Deus, Deus me prospera, Deus me dá dinheiro, Senhor me enriquece, aí Deus enriqueceu ele. O que ele fez? Em vez de pegar a sua luz e colocar no velador, que é o candelabro, colocou debaixo do alqueire. Pastor, não posso servir no encontro, eu vou trabalhar. Pastor, não posso liderar a célula, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Pastor, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. A vida dele é ganhar dinheiro. Toma cuidado, para que a ganância não entre no seu coração. A Bíblia condena você ser obcecado por dinheiro. Deus quer te abençoar financeiramente, sim ou não? Claro que quer. Que ninguém ganha com a pobreza. Quem ganha com a pobreza é só o diabo. Deus quer que você tenha uma boa casa, um bom carro, que você viaje de férias. Só quem fala amém vai receber. Então, você vai receber. Mas não seja obcecado. Provérbios 22 fala, aquele que tem olho mau, corre atrás da riqueza. Eu vou falar para você, não é você que corre atrás do dinheiro, é o dinheiro que corre atrás de você. Amém? Mas tem muita gente que quer ficar rico rápido, né? A Bíblia fala em Provérbios 13:11, os bens que facilmente se ganham, o que diz a Bíblia? Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Irmãos, se você joga tigrinho, se você joga bet, apostas esportivas, para com isso em nome de Jesus. O diabo tem roubado a sua prosperidade, você não tem visto. Às vezes você está rindo, mas tem parente seu se afundando. Hoje na célula a irmã estava comentando, pastor, meu primo, não lembro, perdeu 40 mil reais. O outro chegou, deu dinheiro para a filha, e na Honda, para pagar o lance que foi contemplado da moto, deu 10 mil. Chegou lá, deu só 2, porque gastou 8 no tigrinho. Isso é do diabo, irmãos. Saiu uma pesquisa agora, que não sei quantos milhões do Bolsa Família está sendo destinado para bets. As casas esportivas faturaram 3 bilhões de reais em um mês. Sabe quem ganha dinheiro com apostas? Os donos das casas esportivas. Você não. Então, você quer prosperar? Trabalhe muito, poupe. Só tem 2 maneiras de você prosperar: poupando e ganhando mais. Amém? Não gaste tudo que você ganha e peça para Deus, Deus me aumenta o meu salário,
me dá uma renda extra, me prospera. Amém. Seja um dizimista fiel em nome de Jesus. Mostre para Deus que mamon não manda na sua vida, que você que manda no seu dinheiro. É muito bom ter muito dinheiro, mas é muito ruim o dinheiro ter você. Amém, irmãos? Mas também fala que não pode ser colocado debaixo da cama. Cama nos fala de pecados sexuais, de preguiça, ociosidade. Não deixe que pecados sexuais apaguem a sua luz. A Bíblia fala que a sua luz não pode ser colocada debaixo do alqueire ou da cama. Uma vez que você foi iluminado e tem uma revelação, não deixe ela debaixo da cama. Pecados sexuais, irmãos, apagam a nossa luz. Eu não estou falando só de adultério, fornicação, pornografia, sabe? Conversas indecentes. Essas coisas apagam a luz de Deus na sua vida. Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz que um dia ele caiu com Batseba, adulterou. Mas em vez dele correr para o Senhor, confessar, pedir ajuda, falar: Senhor, eu pequei, Senhor, me dá luz, me ajuda, porque nós não estamos, sabe, não é impossível que nós nunca venhamos cair. Para você cair, basta estar em pé. Por isso não julgue o seu irmão quando você vê alguém caído, porque você não é melhor do que ele. Nós todos estamos no mesmo nível. Sejamos humildes e amorosos para pegar na mão e levantar. Qual que é o problema? É que quando alguns caem nesse pecado sexual, eles querem apagar o rastro. A Bíblia fala que Davi, em vez de ir para Deus, ele mandou matar Urias. Urias. Sabe o que quer dizer o nome Urias? Senhor das luzes. Quando você cai no pecado sexual e não corre para Deus, mas quer esconder, você mata o Senhor das luzes na sua vida. Você mata a luz de Deus na sua vida. Entende? A cama pode representar também preguiça, ociosidade. Vou para o culto hoje não, está um climinha tão gostoso. Ou não vou para o culto hoje não, está muito quente. Você não vai vir nunca então. Para de preguiça, ociosidade. Essas coisas matam ou destroem aquela luz que Deus quer que brilhe na sua vida. Amém, irmãos? Eu creio que o Senhor, Ele quer nos iluminar. Mas quando Ele nos iluminar, Ele quer te levar para casa. Eu não vou falar hoje de oração e nem da ceia, porque não vai dar tempo. Então vou encerrar falando do candelabro mesmo. Porque tem alguns irmãos que estão assim: meu Deus, ele está falando do segundo ainda, nem falou do terceiro e do quarto. Semana que vem eu posso terminar, falar de oração e da ceia. Mas presta atenção, quando Deus coloca a luz no candelabro, essa luz é para iluminar, em primeiro lugar, os da casa. Jesus foi até aquele endemoniado, o gadareno, e ele foi liberto. E logo o gadareno falou o que para ele? Senhor, eu posso te seguir? Eu quero seguir o Senhor. Jesus falou o que para ele? Não, negativo. Primeiro vai para a sua casa. Casa sempre nos fala de igreja local na Bíblia, porque isso aponta para que sempre que você recebe a luz de Deus, você vai ser luz em casa, na igreja. Depois você vai para Decápolis, que é aonde o gadareno foi. Primeiro ele foi em casa, depois ele pregou para a sua vizinhança, depois para as cidades. Então, irmãos, você tem que ser bênção na sua igreja. Você tem um talento, você tem um dom, servir no louvor, servir na mídia, liderar uma célula, discipular, tem um talento, junta, faz, dá sopão na rua, faz alguma coisa, mas brilha a sua luz na casa de Deus. Amém, irmãos? A luz, ela é feita para brilhar. Então, você não brilha lá fora, você brilha aqui dentro primeiro. Amém? Quero chamar a equipe de louvor. Eu falei que eu ia falar de Laodiceia e de Filadélfia, que a Bíblia fala que eram os candeeiros de Deus. São igrejas proféticas. Hoje, as únicas igrejas que estão hoje ainda é Filadélfia e Laodiceia. São as igrejas do fim dos tempos. A
igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão, mas a de Laodiceia tem. Qual que era a repreensão de Deus para eles? Porque aquele povo, eles tinham uma confissão positiva, só que sem Cristo. Eles falavam, eu sou rico e abastardo, e não falto nada. Tudo que eu quero eu tenho. É uma igreja de hoje. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não somos uma igreja que se sente abastarda. Nós temos confissões? Sim. Mas sempre nós terminamos em Cristo. Eu sou amado, eu sou justo, eu sou santificado, mas em Cristo. Cuidado com a arrogância de falar, eu tenho tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, todos nós somos pessoas que vivem debaixo da graça de Deus. Amém? Eu vou só citar para você, o cavaleiro preto, ele vem ao norte contra os pães da proposição, que é a ceia. Vamos tomar a ceia agora, ao finalizar o culto. Você vai tomar sabendo que a ceia traz vida para você. O cavaleiro preto é a morte pela fome. Você não vai morrer de fome, porque aqui você é bem alimentado. Tem a palavra, tem a ceia para você desfrutar. Mas a oração, ela é atacada pelo cavaleiro vermelho, ao oeste. Ao oeste. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, o cavaleiro vermelho é o cavaleiro da guerra, do conflito. Irmãos, qual que é o maior desafio dos crentes hoje? Relacionamento na igreja. É você amar o próximo como a ti mesmo. Não, amar o próximo como Cristo amou ele. Porque amar o próximo como a ti mesmo ainda tem seus desafios, porque tem dia que você não se ama. Mas na nova aliança, meu querido, é amar a Cristo, amar o próximo, como Cristo amou a igreja. Como que você vence os conflitos, as guerras, o cavaleiro vermelho? Você vence orando. Irmãos, você não odeia pessoas por quem você ama. Se algum dia alguém falar algo que você não gosta, não fique chateado, não fique ofendido, não saia falando que vai sair da igreja. Isso é muito carnal, isso é muito infantil. Ora, aproveita para orar por ele. Está com raiva do fulano, mas ora por ele, para você ver, meu querido, o milagre de Deus na sua vida. Você se sentiu constrangido por alguém? Você está falando que vai sair da igreja? Não. Oração é um pilar que vai fortalecer você. Você não sai da igreja porque tem uma pessoa chata, ou duas pessoas chatas, ou três pessoas chatas. Você sai do seu trabalho porque tem uma pessoa chata lá? Você não sai. Você abandona a sua família porque tem um tio seu chato? Não. O que você faz? Você ignora o chato. Aprenda a ignorar as pessoas chatas. E você que é chato, para de ser chato. Seja legal. Presta atenção, eu estou brincando, mas é verdade. Tem muito irmão ofendido, magoado, chateado. Fulano falou de mim, eu vou te falar, eu vou te decepcionar muitas vezes. Eu vou falar uma coisa aqui no culto, você não vai gostar. Entende? Eu vou te falar algo da parte de Deus, ora por mim. Quando eu falar algo que você não gosta, ora por mim. Quando você orar por mim, você vai me amar. Quando alguém da sua célula falar algo que você não gosta, ora por ele. Você vai começar a amar essa pessoa. Orações vencem conflitos. Quando sua esposa tiver aqueles dias terríveis, ora por ela, meu querido. Para de querer brigar, de querer mostrar força para ela. Ora. A oração vai vencer as guerras da sua vida. Se coloca de pé onde você está. Vamos entregar a ceia. Aqueles que são batizados. Enquanto nós recebemos a ceia, eu quero ler um versículo. Atos capítulo 6, verso 7. Quantos aqui entenderam os 4 pilares da igreja? Doutrina, comunhão, oração
e o partir do pão. A Bíblia fala que esses pilares, eles estavam na igreja primitiva. Pode entregar a ceia. A Bíblia fala que em Atos 6, versículo 7. Atos capítulo 6, verso 7. Tente não conversar. Amém, irmãos? Não perca esse momento. Deus quer falar com você. Me perdoe por passar do horário hoje. Semana que vem não vou passar do horário, eu prometo. A Bíblia fala, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 12, 24. Atos 12, 24 agora. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos 19, 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando nós vivemos os pilares da igreja, a igreja naturalmente cresce e se multiplica. Presta atenção, nós vamos ter um encontro dia 9 e 10. Eu quero convidar você a chamar pessoas para esse encontro, a convidar o máximo de pessoas que você puder, porque o alvo de Deus é que a igreja cresça e se multiplique, mas não somente o número de discípulos, mas também a palavra do Senhor. A palavra de Deus tem que crescer e se multiplicar. Quem ainda não recebeu a ceia, erga sua mão, pão ou vinho ali no canto. Quem não recebeu, pão e o vinho. Então, olha para cá, nós vamos crescer como igreja, nós vamos espalhar a palavra do Senhor para cada igreja, para cada bairro dessa cidade, mas nós precisamos de ter doutrina dos apóstolos, comunhão, oração e partir do pão. Amém, irmãos? Vamos cantar uma canção?